noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Esta é a nossa aula de Fundamentos de Geologia, em que trataremos do tema Minerais e Rochas. É uma aula em que nós apresentaremos alguns esclarecimentos conceituais a respeito do tema e, logo após, a aplicação desses conhecimentos na geoarqueologia, tendo como recorte a indústria lítica. Bom, a primeira coisa que nós precisamos pensar é qual é a diferença entre minerais e rochas e qual é a relação entre ambos, né? Se a gente pensar, os dois são corpos naturais consolidados, sólidos, formados em ambientes geológicos específicos. Ambientes esses que nós vamos discutir aqui. Mas a diferença principal é que os minerais, eles formados nestes ambientes, constituem corpos isolados que, quando associados entre si, formam as rochas. Em outras palavras, a rocha, na verdade, ela é um conjunto de minerais, né? Então, quando a gente observa uma rocha e vê as diferentes cores, as diferentes estruturas presentes, isso está marcado pela presença de diferentes tipos de minerais, como nesse exemplo daqui. Aqui nós temos o quartzo, que é um mineral bastante conhecido, né? Inclusive chamado popularmente de cristal. Aqui nós temos o feldspato, né? Como está demonstrado aqui na figura, e aqui uma mica. Os três juntos estão presentes dentro dessa rocha que nós chamamos de granito, né? Como eu disse, essas diferentes cores estão expressando a presença dos três. Então, a gente pode começar dessa maneira, pensando que minerais são os constituintes das rochas, certo? O ideal, então, que a gente faça, primeiro, um detalhamento sobre o que são minerais, como eles se formam, quais os principais tipos, e depois a gente entenda melhor as rochas. Então, vamos começar pelos minerais. A primeira pergunta que seria importante que nós respondamos é como o mineral pode ser definido. Ou seja, o que define o mineral? A gente começa dizendo que ele é um corpo sólido de ocorrência natural, é inorgânico e possui um arranjo atômico ordenado e composição química definida. Essa talvez seja a principal característica definidora do que é o mineral, porque além de definir o que ele é, ela também vai nos ajudar a entender por que existem tantos tipos, né? Ou seja, pensando na diversidade de elementos químicos que nós temos, então pensem numa tabela periódica, né? E na diversidade de possibilidades de arranjos entre esses elementos, é que nós vamos entender por que existem tantos tipos de minerais. Porque não só variar na composição, composicionalmente, vai te definir um novo mineral, mas você pode ter a mesma composição se organizando em arranjos atômicos diferentes, como é o que acontece, né, como um exemplo bastante conhecido, com a diferença entre um diamante e a grafita, que é aquele que a gente usa na lapiseira. Então, os dois são carbono, compostos por carbono, mas o carbono está em arranjos atômicos distintos, né? Então, isso diferencia bastante o material final que nós vamos ter. E por causa disso, por causa dessa composição química e por causa desse arranjo atômico, os minerais vão possuir propriedades físicas e químicas específicas. E nós vamos falar delas, né? Então, eu uso alguns exemplos aqui de alguns dos minerais mais conhecidos e que nós vamos lidar bastante na geoarqueologia para falar disso, dessa composição química e arranjo atômico definido. Aqui nós temos o feldspato, que é o mineral mais abundante na crosta terrestre, né? E que tem uma composição química definido por um silício com alumínio e algum cátio. Neste caso aqui, nós temos um silicato de alumínio com potássio. Então, esse feldspato é um feldspato potássico. Mas no lugar desse potássio aqui, poderia ter um cálcio, poderia ter um sódio. E aí a gente diria que esse feldspato, embora pertença a esse grande grupo, né, de feldspatos, ele é diferente. Porque uma coisa é ele ser um feldspato potássico, outra coisa é ele ser um feldspato sódico,
um feldespato cálcico, isso pode mudar, inclusive, algumas propriedades dele, como a cor, né? Enfim, o que a gente quer dizer aqui é que a variação química dentro da composição, ela vai diferenciar o tipo de mineral, mesmo que ele pertença a um grupo, né? Aqui embaixo a gente tem o quartzo, que não tem alumínio. Observe, o quartzo é só um óxido de silício, né? Bastante diferente. Ele não tem esse cátio e ele não tem esse alumínio aqui. Então, por causa disso, ele também vai ter diferenças em relação aos demais. E entre si também. Porque você pode ter algumas impurezas dentro desse quartzo, né? Como, por exemplo, se você colocar um pouco de ferro aqui dentro, entrou um pouco de ferro na hora que ele estava se formando, ele pode adquirir uma cor diferente. A gente não tem quartzo roxo, que é o que nós chamamos de ametista, quartzo amarelo, quartzo verde, quartzo rosa, né? Isso é principalmente um comportamento físico em decorrência de variações na composição química desses materiais. Então, tudo isso é importante para a gente tentar entender por que a diversidade mineralógica é tão grande, né? É porque você tem uma diversidade química e uma diversidade de arranjos entre esses elementos químicos. Aqui os outros exemplos, né? O gelo, por exemplo, que é um óxido de hidrogênio, né? Água no estado sólido. A pirita, que é aquele mineral que ficou conhecido como ouro de tolo, né? Porque ele tem um brilho dourado que se parece com o ouro, mas ele não tem ouro, ele é, na verdade, um sulfeto de ferro. A calcita, que é um mineral bastante conhecido, bastante importante para nós, porque ele vai estar relacionado aos contextos cársticos, que nós vamos estudar aqui na disciplina, são os ambientes que têm cavernas formadas, né? E que é, na verdade, um carbonato de cálcio, né? Então, minerais com composições químicas muito distintas, cujas fórmulas revelam também ordenamentos entre esses elementos distintos, né? Definindo aí essa diversidade de minerais. E aí, a gente passa a pensar como que o mineral se forma, então. Como é que essa diversidade de organizações entre elementos químicos se forma? Basicamente, são esses ingredientes químicos, ou seja, os elementos, que associados a condições específicas de temperatura e pressão, vão dar origem a esses minerais. Então, nós temos alguns ambientes em que acontece a formação dos minerais. A superfície, onde nós vivemos aqui, é um ambiente que não apresenta condições propícias para a formação da maior parte dos minerais que nós conhecemos, né? Por exemplo, a temperatura. A temperatura nossa vai variar de menos 25 graus na Antártica a mais 50 graus no deserto. Essa temperatura, ela é uma temperatura baixa para a formação de um mineral, né? Para vocês terem ideia, o quartzo ele se cristaliza a 600 graus. Então, abaixo de 600 graus, o quartzo já está pronto. Então, nós não testemunhamos aqui na superfície as condições físicas de temperatura e pressão necessárias, suficientes para formar minerais. É por isso que os minerais se formam em ambientes no interior do nosso planeta, né? E são expostos à superfície. E esses ambientes são os ambientes magmáticos, sedimentares e metamórficos, né? Então, por exemplo, como é que um ambiente magmático pode formar minerais? O magma é o que nós conhecemos quando exposto na superfície na forma de lava. Então, as lavas que são expelidas pelos vulcões é o que nós chamamos de magma. No interior do planeta, por causa da alta temperatura e alta pressão, a rocha ela não se encontra no estado sólido. Ela se encontra no estado fundido. Então, ela foi fundida por essa alta temperatura, né? Ela sofreu o processo de fusão. E essa fusão, ela vai permanecer, esse material vai permanecer dessa maneira enquanto durarem essas condições de temperatura. Se esse material se movimentar em direção mais próximo da superfície, né? E começar a resfriar, a gente vai ter a cristalização desse magma. E é aí que os minerais vão ser formados, né? Então, o processo de cristalização do magma, a formação de cristais, a partir do resfriamento da lava no interior, né? Ou aquilo que é jogado para fora, através dos vulcões, é um processo formador de mineral.
Além disso, nós temos minerais que se formam a partir do resfriamento de gases, né? Condensações de materiais sólidos, rochosos, que estavam em estado de vapor. Um exemplo são as bolhas de gases que existem nesses magmas, e o gás ele tem uma composição química que, ao se resfriarem, vão dar origem a minerais. A ametista que nós conhecemos, aquelas drusas bonitas, geodos de ametista, são exemplos de minerais, né, de um tipo de quartzo que se forma pelo resfriamento de um gás. Então, você tem a precipitação de um cristal em função desse resfriamento. O outro ambiente é o sedimentar, né? No sedimentar, ou você vai ter um mineral que já chegou pronto, como nós veremos, e que se une a outros na forma de uma rocha sedimentar, ou a precipitação química, né? Então, imagina que você tem uma solução saturada em elementos químicos, uma água muito salgada, e que esses elementos químicos começam a se juntar, formando sólidos e a precipitar no fundo desse corpo aquoso, né? Então, você pode ter precipitações químicas formando esses minerais no ambiente sedimentar. E, por fim, o ambiente metamórfico, que é o ambiente, que a gente também vai falar dele daqui a pouquinho, que você tem materiais cristalizados que vão se recristalizar, se reorganizar por causa do aumento de pressão e temperatura. Então, em linhas gerais, o mineral se forma por causa da composição química e das condições físicas em 3 tipos de ambientes. Os ambientes ígneos, né, que caracterizam aí os magmas, os ambientes sedimentares, que caracterizam as precipitações químicas em meio aquoso, e os ambientes metamórficos, que caracterizam os ambientes em que minerais já formados são submetidos a novas condições de pressão e temperatura. Isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouquinho. Aqui eu vou dar um exemplo muito rápido sobre a formação de minerais de acordo com o resfriamento do magma. Então, a formação de minerais a partir do fracionamento de um magma, né? Então, aqui embaixo são os minerais que se formam a mais altas temperaturas. Então, eu tenho a olivina, que tem essa cor porque ela é um mineral verde, né? E na medida que o magma vai resfriando, então quando o magma está a 1.200 graus, a olivina já começa a se formar. Na medida que o magma vai resfriando, você vai formando outros minerais, né? Até chegar no mineral, que é o quartzo, que é aquele que vai ser formado lá aproximadamente a 600 graus. Então, o magma está a 2.000 graus, não vai ter minerais formados nele. Mas na medida em que ele for se resfriando, se ele tiver os elementos químicos na composição desse magma necessários para a formação da olivina, se atingiu 1.200 graus, a olivina começa a formar. Vai abaixando 1.000 graus, piroxênios, né? Até chegar a 600 graus, onde quase todos os elementos químicos já foram utilizados, que estavam presentes nesse magma, já foram utilizados para formar esses outros aqui, e só sobra silício, né? Então, por isso, vai formar o silicato aqui que nós vimos, o óxido de silício, que é o quartzo. É interessante a gente pensar isso, porque esses minerais que se formam a temperaturas maiores, comparado com esses minerais que se formam a temperaturas menores, tem um comportamento diferente sobre o grau de resistência do mineral a ser intemperizado, nós vamos falar desse processo aqui na disciplina, a ser apodrecido, destruído, quando ele é exposto na superfície. Então, rapidamente, apenas para a gente ver como uma curiosidade, aqueles minerais que se formam, como olivina, piroxênio e anfibólio, em condições muito distantes das condições superficiais, que são essas que nós vivemos aqui, por exemplo, a 25 graus de temperatura, eles vão ser intemperizados, destruídos mais rapidamente que aqueles minerais que se formaram em condições ainda que diferentes, porém menos distantes das condições superficiais, como é o caso do quartzo. Então, teve um teórico chamado Goldish que pegou essa série que eu mostrei para vocês, que é chamada de série de Bowen, que é uma série de cristalização de minerais no magma, né? Os primeiros a se formarem, os últimos a se formarem, e inverteu ela
e criou a série de estabilidade dos minerais na superfície. Então, o que o Goldrich fala? Olha aqui, a olivina, o piroxênio e o anfibólio. Está lá no campo dos menos estáveis na superfície, porque eles são os primeiros a se formarem nas condições de grande profundidade geológicas. O quartzo está lá em cima, perto do mais estável. Então, o quartzo, por exemplo, é um mineral que vai se acumular bastante. É por isso que quando a gente vai à praia, praticamente a areia da praia é formada de quartzo. Quando a gente pega grandes pedaços de seixos arredondados nos rios, praticamente aquilo é quartzo, porque o quartzo é o mineral mais resistente que existe. E daqui a pouquinho, na nossa aplicação da arqueologia, a gente vai falar de quartzo para vocês, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, só para a gente pontuar que quanto mais distante estiver o mineral no seu ambiente de formação, das condições superficiais, que são as condições que ele é exposto quando ele está aqui na superfície, mais fácil ele vai ser destruído aqui na superfície. E aquele que vai sobrar são aqueles minerais mais estáveis. E o mineral mais estável que a gente encontra no planeta é o quartzo. Aí a gente chega agora nessa parte que é bastante importante da gente entender que, por causa dessa composição química específica e desse arranjo atômico definido, os minerais vão ter comportamentos físicos e químicos bastante marcantes. E são esses comportamentos, são essas propriedades ou atributos que nós vamos utilizar para poder identificar quem são esses minerais, né? Então, os mineralogistas, nossos colegas, eles utilizam essas propriedades para identificar que mineral é aquele. Tem uma série delas e o conjunto é que vai dizer quem é o mineral. Para nós, por que isso é importante? Porque essas propriedades vão definir alguns comportamentos daqueles materiais que vão dizer sobre o uso deles para determinadas técnicas ou não, como, por exemplo, na indústria lítica, né? Então, como a gente não tem, assim, um tempo aqui, ficaria muito cansativo apresentar todos, eu vou destacar esses que estão sublinhados, né? Eu vou apresentar alguns desses comportamentos que são comportamentos bastante importantes para a gente entender a apropriação desses minerais, né, pelos grupos humanos ao longo do tempo. Então, vamos lá. Primeiro, hábito cristalino. É a forma geométrica externa que o mineral assume em função do ordenamento cristalino que ele tem. Então, a gente tem vários tipos, né? Que vale aqui a gente entender que quando o mineral tem espaço para crescer, ele adquire o hábito cristalino. Então, existe composição suficiente para você formar um mineral maior e ele tem espaço de crescimento naquele ambiente. Isso vai definir um mineral que vai adquirir o seu hábito cristalino. E esse hábito cristalino vai ser utilizado para definição ali de a que grupo pertence esse mineral, né? Então, esse aqui é um hábito botroidal, como pirolusita e guetita apresentam. Esse daqui é um hábito micáceo, como a maioria das micas, né? As biotitas, as muscovitas. Esse é um hábito geóidico, como tem a calcedônia, né? Ágata. Um hábito fibroso, veja as linhazinhas aqui, ó, parecem fibras alongadas, como, por exemplo, a serpentina, a tremolita, né? Alguns deles apresentam, e por aí vai. Então, o hábito é a forma que o mineral vai ter quando o hábito cristalino dele se expressa, né? O brilho é a aparência geral de uma superfície ou de um mineral à luz refletida, ou seja, a quantidade de luz refletida. E aí a gente tem dois tipos, né, grupos principais. Os que apresentam brilho metálico e os que não apresentam brilho metálico. Desses que não apresentam brilho metálico, a gente tem a classificação de diversos tipos de brilho, né? Então, brilho vítreo, e aí vocês podem lembrar do vidro, né, como principal aí, como a referência mesmo. Um brilho resinoso, que seria uma coisa mais graxa, uma coisa mais opaca, fosca. Brilho nacarado, brilho sedoso. Então, assim, são descrições dos tipos de brilhos apresentados, porque ele não é um brilho metálico característico, né? Aqui a gente tem exemplos de vários que apresentam brilho metálico. Então, olha a pirita que eu falei para vocês, o ouro de tolo, vocês verem
que ela tem esse brilho bastante marcante. A hematita, que é o óxido de ferro, também tem um brilho metálico, né? Tá aqui duas amostras. A galena, que é chumbo, né? Tem também um brilho. Enquanto que outros não têm esse brilho metálico e apresentam brilhos dentro dessas categorias que estão marcadas aqui. Aqui, por exemplo, o brilho vítreo. O quartzo, por exemplo, é um, né, que apresenta geralmente o brilho vítreo, a não ser que seja aquele quartzo leitoso, meio fosco, né? Aqui terroso, aqui o graxo que nós falamos, olha, né? Aqui o brilho sedoso. Então, são tipos de formas, de aspectos como a luz é refletida e que dependem aí das características da superfície desses minerais. E a gente vai ganhando, ao longo da descrição dos minerais, um maior refinamento para poder conseguir identificar que tipo de brilho tem ali, certo? A cor. A cor é uma propriedade que nem sempre é utilizado como um critério marcador da diferença de minerais, porque vários podem ter a mesma cor, né, ou cores semelhantes. Mas ela é uma propriedade que também depende do espectro de luz, que está relacionado com a interação entre a luz e a estrutura cristalina daquele mineral, né? É fortemente dependente da composição química, porque aí você tem a composição química, você tem um arranjo atômico, e aí você vai ter a luz interagindo com aquilo, definindo a cor. Então, por exemplo, olha a rodonita, que lindo que é, né, esses tons avermelhados. A malaquita já tem tons esverdeados. O enxofre, aqui, amarelado. A zurita, né, com esses tons azulados. Então, a gente tem diversos tipos de cores, e essas cores definem aí essa interação física e química, tá? Aqui mais alguns, mostrando o mesmo mineral com cores diferentes. Então, aqui eu tenho a turmalina melancia. O que é a turmalina melancia? É aquela que tem uma parte mais esverdeada aqui e uma parte mais avermelhada aqui para cima. A turmalina preta, turmalina verde e turmalina rosa. Às vezes, a cor é um grande atrativo, né? E a gente pode conversar disso mais adiante, para a apropriação desses minerais pelos grupos humanos, como parece ser uma questão relacionada aí à transformação de ametista em citrino, tá? Outra característica é o traço. Bom, o que é o traço? O traço é a cor que o mineral vai apresentar quando ele for pulverizado, ele estiver na forma de um pó fino, ou ele estiver num tamanho tão pequeno como, por exemplo, o tamanho argila, que a gente vai conversar aqui quando a gente estiver falando dos solos. Então, observem esse exemplo. Aqui a gente tem a pirita, que quando pulverizada, ela tem uma cor, né? Então a pirita ela é dourada, mas quando é submetida a essa granulometria de pó fino, ela tem uma cor preto esverdeada. A hematita, que é acinzentada com brilho metálico, quando em pó, ela tem uma cor vermelha, né? Essa daqui é a bornita, que tem um traço marrom. E a galena, né, aquele chumbo que a gente falou lá, um traço preto. Por que isso é interessante para nós, né? Porque essa cor que o mineral tem quando traço pode definir, por exemplo, o pigmento utilizado na produção de grafismos rupestres. Tanto se esse mineral já estiver num tamanho muito pequeno, quanto se, a partir da utilização dele por diferentes grupos humanos, ele apresentar essa característica. Então, se eu pego um determinado pedaço de mineral e risco com ele uma parede, e ele apresenta esse tipo de cor, né, isso, inclusive, denota um conhecimento do manuseio desse material e dessa característica dele, dessa propriedade, que é o traço, por parte desses grupos humanos. Então, quando a gente estiver falando, né, das pinturas, assim, dos pigmentos, é importante a gente lembrar do traço dos minerais, que é a cor que ele tem quando ele está na granulometria de pó fino. Outra propriedade é a clivagem, e a clivagem ela define planos de fraqueza, ou seja, quando que o mineral possui clivagem? Quando é aplicada uma força adequada, uma força controlada, e ele se rompe a partir de planos definidos. São esses planos definidos que nós estamos chamando de clivagem. E ela pode ser definida como perfeita, quando ele se rompe exatamente por aqueles planos,
boa, regular ou não ter clivagem, certo? E a gente tem o índice de Miller como uma expressão, né, do grau de clivagem do mineral. Isso medido na face paralela à partição. Então, por exemplo, se você tentar compartimentar uma mica aqui, ela vai sempre se separar em clivagem perfeita aqui, porque ela tem essas folhas, né? Então, você vai soltando essas folhas. Diferente de um feldspato, que tem essa face paralela, ele vai se quebrar ao longo dela, né? De uma calcita, que vai se quebrar ao longo, né, desse plano hexagonal aqui, de uma fluorita também, que vai ser um outro tipo de forma como ela vai, né, se compartimentar, e por aí vai. Aqui a gente tem um vídeo, né, de uma fossa sendo aplicada a um cristal de calcita, e observe que os pedacinhos são parecidos com o pedaço anterior, porque ele vai se quebrando sempre com um ordenamento a partir da clivagem, né? Inclusive, esse é um material que eu recomendo, né, vocês acessarem, está aqui a indicação, né, que é um material didático do Instituto de Geociências da USP sobre o comportamento desses minerais. Bom, alguns minerais não têm clivagem, mas têm um comportamento específico por fratura. E a fratura é a forma como ele rompe se ele não tem uma clivagem, né, estrutural definida. Os termos mais comuns que a gente tem para designar as fraturas é conchoidal ou concoide. Então, o quartzo, por exemplo, isso vai ser super importante da gente entender, ele não tem clivagem, mas se você fragmentar o quartzo, uma força for aplicada, a tendência é que ele se rompa a partir desse padrão de fratura, que a gente pode chamar tanto de conchoidal, lembra uma concha, ou concoidal, tá? Mas tem outros que têm também fraturas fibrosas, estilhaçadas, serrilada, desigual, irregular. Um que a gente destaca bastante é o quartzo, porque ele foi um material bastante utilizado na indústria lítica por esses grupos humanos. E um dos motivos é exatamente, né, esse comportamento aí de não ter clivagem, mas de se partir quando você faz uma força controlada a partir de uma fratura concoidal. A dureza também é uma propriedade importante porque ela define a resistência que uma superfície de um mineral resiste a ser riscada por algum material. Então, a gente vai ter uma maior ou uma menor dureza baseada nessa maior ou menor resistência. E isso tem uma relação também com a força de união entre os átomos na estrutura daquele mineral, na estrutura interna. Então, por exemplo, aqui nós temos um quartzo riscando um feldspato, mostrando que o feldspato tem uma dureza menor que o quartzo, já que ele consegue, né, promover esse risco. Nessa imagem de baixo, a gente tem um canivete riscando uma fluorita, né? A fluorita aqui tem uma dureza menor que a desse canivete, porque ela está sendo riscada. Mas neste caso aqui, a fluorita está riscando a calcita, mostrando que aqui a dureza da fluorita é maior. E nesse exemplo aqui, a gente tem o talco, que é o mineral constituinte aí de uma rocha que a gente conhece bastante, o esteatito, que nós chamamos de pedra-sabão, e que tem uma dureza muito baixa. Então, o talco ele pode ser riscado pela unha. É por isso que uma rocha rica em talco, como a pedra-sabão, foi bastante utilizada aí para as esculturas, né, para cantaria, para diversos tipos de ornamentações aí dentro do barroco mineiro. Tá? Então, esse é o que explica. E existe uma escala em que a dureza ela é medida a partir, né, de uma variante que vai de 1 a 10. Então, por exemplo, o talco é um dos que apresenta uma dureza menor. Depois vem a gipsita, que está presente no gesso, né? Então, o giz que nós conhecemos, ele contém gipsita, a calcita, a fluorita, a apatita, o ortoclásio, o quartzo, o topázio, o córidon e o diamante. Ou seja, o diamante é o mineral mais duro que existe. Então, você não consegue riscar o diamante com facilidade. O diamante é que vai riscar todos os outros, né,
minerais que você tem nessa sequência aqui. Essa escala a gente chama ela de escala de Mohs, e quando eu estudava na graduação, a gente tinha até uma frase que a professora ensinava a gente para lembrar dessa sequência de minerais, né? Então, talco, gipsita, calcita, para lembrar dessa sequência de dureza, do menor para o maior, que era o seguinte: tia Georgina, caso fores a oliveira, queira trazer coisas diversas. Então, essa era a frase que nós utilizávamos para lembrar da sequência talco, gipsita, calcita, fluorita, apatita, né? Dentro dessa sequência de dureza, tá? E aqui é a dureza de alguns materiais, né? Dentro da escala de Mohs também, para você saber se vai riscar ou não. Então, por exemplo, a faca está próximo da dureza 7. A faca, ela risca do ortoclásio para baixo, mas do quartzo para cima ela não consegue riscar, né? Então, a faca, esse material com o qual nós fazemos a lâmina de uma faca. Aí tem o vidro, tem aqui, né, uma moeda, enfim, e a unha, tá? Então, a unha só vai riscar quem? Talco e gipsita. Isso também é importante porque alguns desses materiais, sobretudo aqui com dureza mais baixa, podem ter sido apropriados pelos diferentes grupos humanos para produção aí, né, para ser utilizados como um giz, e alguns materiais com dureza mais alta foram utilizados, né, já que eles tinham uma dureza alta, para corte, como, por exemplo, o quartzo, né? Ele conseguia cortar, por exemplo, uma pele, um couro, né? Já que a dureza dele era próxima de 7, e geralmente materiais orgânicos têm dureza menor. Tá bom? Então, isso é a dureza enquanto uma propriedade. E a última propriedade que nós vamos comentar sobre ela é a solubilidade, né? Que é a reatividade de uma espécie mineral na presença de algum composto químico. Então, nessa imagem aqui, nós temos um cristal de calcita, né? E nesse cristal de calcita, a calcita é um mineral produzido por precipitação química, está sendo depositado uma substância ácida. Observem como efervesce. Então, o mineral está sendo dissolvido por essa substância. Alguns minerais apresentam altíssima solubilidade. A calcita é um deles. Mas nós temos vários tipos de sais, né? Alita, vários cloretos, que são muito solúveis. E outros que apresentam solubilidade baixíssima. Isso vai definir se o mineral é muito fraco ou mais resistente. O quartzo, por exemplo, apresenta uma solubilidade muito baixa. Então, o quartzo ele não vai ser dissolvido pela água da chuva. Agora, a calcita ela é dissolvida pela água da chuva, ainda que a água da chuva seja um ácido fraco. Tá? Então, ao longo do tempo, isso vai ter importância para explicar para a gente por que as cavernas se formam. E a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto quando estiver discutindo o relevo kástico. Então, essa propriedade solubilidade, sobretudo da calcita, explica muita coisa da formação das cavidades. A gente vai voltar a conversar sobre esse assunto. E aí, encerrando os minerais, então, a gente tem esse quadro que está no material de leitura, né, que nós recomendamos, em que a gente pode ir fazendo, através dessa chave, a identificação desses minerais, que são os principais minerais que nós vamos encontrar por aí, formadores de rocha, e que aqui na disciplina nós vão ser os principais minerais que estão relacionados à apropriação dos grupos humanos, né? Então, você vem seguindo a chave, esse mineral é escuro ou é claro? Se ele é claro, ele é macio ou ele é duro, né? Então tem a ver um pouco com a dureza dele. Um plano de clivagem placa ou 3 planos de clivagem e reage com ácido, né? Um plano de clivagem, 2 planos de clivagem quando ele é duro ou ele tem a fratura, não tem plano de clivagem. Então você vai chegando a que tipo de mineral que é, seguindo essa chave bastante simplificada. Obviamente, uma chave que define só esse grupo aqui, utilizada para definir só esse grupo aqui de minerais, que são minerais fáceis de serem identificados. Como a gente tem mais de 3.000, como eu falei para vocês, tem muito mineral que a gente precisa de técnicas sofisticadas para saber qual ele é, né? Estamos trabalhando aqui com esses que são os principais. Os óxidos de ferro, como hematita, as micas, e aqui a gente tem a mica amarronzada, a mica escura, que nós chamamos de biotita,
e a mica clara, aquela que parece um pedacinho de plástico, que é a muscovita. Esses dois minerais que são escuros que aparecem também, que é o piroxênio e o anfibólio, mas que na verdade definem um grupo, né? São vários tipos de piroxênios, vários tipos de anfibólio. A calcita, como o nosso carbonato de cálcio, o grupo dos feldspatos e o grupo do quartzo. Mas basicamente esses são os principais que nós vamos conversar sobre eles. Partindo para as rochas, a gente agora vai pensar que o que nós vemos é um agrupamento daqueles diferentes tipos de minerais. E esse agrupamento ele pode se diferenciar não só pensando que tipos de minerais estarão presentes, mas também como eles estarão organizados. Então, o que vai definir os diferentes tipos de rochas é basicamente a gente pensar na composição e na organização entre esses minerais, certo? Então, como é que podemos definir uma rocha? Utilizando o mesmo exemplo, né, do granito que contém quartzo, feldspato e mica, nós definimos uma rocha como um corpo natural consolidado, sólido, formado pela agregação de minerais. Então, uma rocha é um conjunto de minerais. Mas esses minerais podem estar organizados em diversos tipos, com predomínio de algum mineral em relação ao outro, e organizados de diferentes maneiras, né? Então, vamos imaginar que eu tenho mineral de uma mesma espécie. Então, 90% dos minerais que aparecem ali é quartzo, né? Isso vai me definir num tipo de rocha em que eu tenho a agregação de basicamente um tipo de mineral, uma rocha que eu vou chamar de monominerálica, né? Vou dar um exemplo para vocês de algumas rochas monominerálicas. O calcário é quase uma rocha monominerálica formada por calcita, carbonato de cálcio. Às vezes, né, com alguma dolomita, que é um carbonato que leva aí uma quantidade de magnésio também, mas se aumentar muito a quantidade de dolomita, eu passo a chamar ele de dolomito, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo como o calcário e a sua face metamórfica, né, a sua forma metamórfica, a gente vai conversar sobre isso, de rochas monominerálicas. O quartzito também. O quartzito é basicamente quartzo. Ah, quer dizer que só tem quartzo? Não, nunca só tem um mineral. Você tem um pouquinho de outro, né? Você pode ter uma mica muscovita, por exemplo, dentro do quartzito. Mas ele já sendo classificado como quartzito, já te indica que é muito mais quartzo do que qualquer outra coisa. E aí na classificação lá tem as porcentagens direitinho. Então, quando eu tenho minerais de uma mesma espécie se destacando, eu posso considerar que eu tenho rochas monominerálicas. Agora, quando eu tenho minerais de espécies diferentes, tem o feldspato com quartzo, com vários tipos, aí eu tenho rochas pluriminerálicas, né? Como está demarcado aqui. E os principais tipos, né, que a gente vai encontrar aí são os gnáceos, os gabros e os granitos. Então, essas são rochas que têm vários tipos de minerais. Aqui no exemplo do lado, vamos só observar essas duas aqui, ó, em que eu tenho aqui, pela própria cor, eu percebo a presença prioritária de um tipo de mineral, né? Então, eu tenho esse pedacinho aqui de mármore, com destacadamente a presença de calcita, e eu tenho esse granito aqui do lado, que eu vejo várias pintinhas coloridas me indicando que tem mais de um tipo de mineral, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes nem sempre a diferença de cor vai ser vista a olho nu. Então, por exemplo, olha essa primeira aqui, ó, esse pedaço aqui, ó. Isso pode ser um basalto, em que eu não vejo diferenças de cor, ele está basicamente todo escuro, todo preto aqui, mas quando eu olho no microscópio tem vários tipos de minerais diferentes. Mas é porque esses minerais não cresceram o suficiente para que eu consiga vê-los a olho nu. Então, a homogeneidade de cor aqui foi um indicativo da presença de um mineral só. Aqui não, né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque nem sempre uma cor só indica que tem um tipo de mineral só. Esses minerais podem estar em tamanhos muito pequenos, e aí o que você vê é a cor do conjunto deles, e não a cor deles individualizados, como acontece, por exemplo, aqui, aqui, que eu vejo várias cores, aqui que eu vejo várias cores, ó, e organizados nessas bandas, certo?
Então, minerais prioritariamente formando uma rocha monominerálica, um tipo de mineral prioritário, e minerais diversificados formando as rochas pluriminerálicas. E a forma como esses minerais vão estar organizados, né, vão nos dizer muita coisa. Por exemplo, a estrutura da rocha. O que é isso? São os aspectos gerais que ela apresenta. Se ela é maciça, se ela tem cavidade, se ela é porosa, se ela não é, se ela tem camada, se ela tem banda. Então, a estrutura, geralmente, é uma definição baseada muito nas características associadas aos ambientes de formação dessas rochas, né? A textura já se refere, já tem mais relação com os minerais. Então, por exemplo, o tamanho que esses minerais apresentam, como eu acabei de dizer, às vezes eles cresceram, são grandes, às vezes eles estão tão pequenininhos que eu não consigo enxergá-los. Aí parece que é uma massa única, né? Uma coisa única. A forma, se eles adquiriram o hábito ou não, a relação entre eles como constituintes dessas rochas. Então, tudo isso vai definindo as texturas que nós temos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para as rochas sedimentares. Quando eu falo que uma rocha sedimentar é pelítica, é porque ela está formada por sedimentos muito fininhos. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Quando eu falo que uma rocha sedimentar é pissamítica, ela está formada por minerais mais grossos, em tamanhos maiores. Para as rochas ígneas já é diferente. Se eu falo que ela é afanítica, é porque os minerais não cresceram. Então eu olho e vejo uma massa homogênea, mas está cheio de minerais diferentes, pequenininhos ali. Agora, a fanerítica não, os minerais cresceram, então eu consigo vê-los, certo? Consigo ver esses cristais maiores. Então tem essas diferenças. E tudo isso tem uma relação muito grande, como eu disse, com os ambientes de formação que nós vamos ver. E por fim, as composições, né? Quando uma rocha ela é monominerálica, a gente já vai identificar que tem um mineral principal. Mas mesmo ela sendo pluriminerálica, eu posso ter alguns minerais que aparecem como os minerais principais e outros como os minerais acessórios. E geralmente o que a gente utiliza para classificar que rocha é, além da estrutura e da textura, são os minerais principais, né? Então, por exemplo, granito. Eu posso ter vários tipos de granito, mas para ser definido como granito tem que ter quartzo, feldspato e mica. Quartzito tem que ter quartzo. Gabre e basalto, augita, hornblende e anortita. Então, a composição, os tipos de minerais, junto com a forma como eles estão organizados, o tamanho que eles aparecem, né? E as estruturas definidas por isso, é que nós vamos utilizar para classificar as rochas. Então, as rochas vão ser classificadas com base nessas características. Como elas estão associadas, né, a determinados ambientes formadores, então, tudo isso que a gente está vendo aqui reflete esse ambiente. Então, eu tenho grandes grupos de rochas, que é o que nós vamos ver aqui, né? As rochas ígneas, as rochas metamórficas, as rochas sedimentares, e dentro desses grupos eu tenho subgrupos, como os granitos, e dentro desses granitos eu vou ter vários tipos de granitos, né? Vários tipos de gabros, vários tipos de rochas pelíticas, vários tipos de rochas pissamíticas. Então, é a forma como você vai criando caixinhas para poder ir detalhando. E esse detalhamento do tipo de rocha, ele vai sendo construído a partir, né, desses três componentes: estrutura, textura e composição mineralógica. Os minerais acessórios acontecem em pouca quantidade, geralmente menor que 5%, e não interferem na classificação da rocha. Mas muitas vezes são importantes para falar de algumas condições específicas do ambiente de formação delas, tá? Então vamos lá. A gente vai rapidamente, então, estudar as rochas, já falamos dos minerais, a partir dos ambientes formadores, que são três principais. O ambiente ígneo, né, que é dividido no ambiente magmático plutônico, aqui como a gente vai ver, e no ambiente extrusivo vulcânico, o ambiente sedimentar e o ambiente metamórfico. Esses ambientes definem os três tipos principais de grupos de rochas, né? Ígneas, sedimentares e metamórficas. Vamos falar um pouquinho do ambiente ígneo. O que ele tem?
É muito importante a gente pensar no ambiente ígneo em dois grandes compartimentos. O intrusivo, em que eu tenho magma se movimentando, se alojando numa determinada posição, que a temperatura é menor, então vai resfriar, vai formar minerais, e esses minerais juntos formam alguns tipos de rochas. E o ambiente extrusivo, que é aquele em que houve o extravasamento desse magma na superfície e o processo de resfriamento é mais bruto, é mais rápido, certo? Então, eu tenho dois tipos de ambientes ígneos. O intrusivo ou plutônico, produtos derivados da introdução e cristalização do magma abaixo da superfície terrestre, então não chega a ter vulcanismo, não sai a lava, e o extrusivo ou vulcânico, onde eu tenho processos e produtos derivados da colocação e cristalização do magma na superfície terrestre, né? Eu vou apresentar para vocês os dois ambientes aqui para vocês verem a diferença. Primeira coisa que a gente tem que considerar, né? Que na medida em que a gente vai se aprofundando, a densidade muda. Então, a densidade que está à superfície terrestre, a densidade vai aumentando. Por quê? Porque vai mudando também a composição desse material, dessa rocha fundida aí, né? Que a gente falou lá no início. Então, a densidade vai mudando, certo? Aí vamos imaginar que eu tive a produção de um magma basáltico de uma densidade próxima de 2,9. Então, aqui, ó, aqui foi produzido um magma basáltico que tem essa densidade. Como a densidade aqui é maior, a tendência desse material é de se equilibrar, se movimentando para uma posição que tenha densidade parecida com ele. Então, houve um processo de fusão, formou um magma aqui, uma lava, ela vai se movimentar no interior do planeta. Eu estou falando da ordem de quilômetros e quilômetros de profundidade, né? Eu acho incrível porque a gente estuda isso baseado no que está exposto na superfície. A gente não consegue chegar aqui e coletar material. Mas, basicamente, imagine que se formou um magma com a densidade 2,9 e ele vai migrar, né? Para onde que ele vai migrar, então? Através de fraturas. Ele vai, inclusive, poder ir assimilando o material e quimicamente sendo transformado e vai se alojar onde? Lá naquela posição próximo à superfície, né? Onde ele tem uma densidade, onde o que tem aqui está numa densidade mais parecida com a desse material que se formou lá embaixo. Então, esse magma vai se formando e vai se alojando, né, nessas zonas aqui. Aqui, a temperatura é menor, então a temperatura ela é maior quanto mais profundo for, a densidade também. Como a temperatura aqui é menor, ele vai começar a se resfriar e vai formar um tipo de rocha. Como vem do magma, essa rocha é magmática ou ígnea, certo? E vai se formar, como ela está bem encaixadinha aqui, de acordo com a estrutura, uma coisa que a gente chama de diques. Então, são diques de rochas ígneas formadas próximos da superfície, mas em profundidade ainda. Próximo que eu estou falando é até assim, 11 quilômetros de profundidade, né? Vamos colocar uma profundidade aí média. Mas também pode acontecer desse magma se formar e sendo transportado e começar a preencher uma câmara magmática. Então, aqui ele vai começar a preencher uma estrutura, que é um bolsão de acumulação de magma, e que pode, essa câmara, alimentar um processo extrusivo. Aí olha a diferença. Ele não vai se solidificar dentro, ele vai chegar à superfície e vai sair na forma de um vulcanismo. Essa estrutura que vai ser construída aqui, inclusive, vai ser construído por esse material que está saindo, né? Então, os vulcões já são rochas ígneas também, mas extrusivas. Então, aqui ela se solidificou no interior, são as rochas ígneas plutônicas, né? Ou intrusivas, e aqui esse solidificou no exterior, então o choque de temperatura é muito maior. Aqui ele resfria devagar, aqui ele resfria brutalmente, né? E
nós temos as rochas ígneas, então, vulcânicas. Pode também acontecer dele se movimentar, formar, se encaixar ali numa estrutura e não conseguir sair, certo? Formar o que nós chamamos de uma soleira, mas isso afetar a superfície, porque se eu preencher isso aqui de material, a superfície aqui pode ser afetada, mas apenas topograficamente, certo? Mas não teve vulcanismo. Então, tanto os diques quanto as soleiras são sistemas ígneos intrusivos. Solidificou magma por dentro. Para ele estar exposto aqui, tem que ter tido, né, a erosão do material que estava por cima dele. Mas a gente também tem os sistemas vulcânicos, ígneos vulcânicos, em que tem a formação e o resfriamento do magma na superfície. Existem outros tipos de magmas, né? O magma varia muito em composição, que se formam em profundidades menores, como esses riolíticos, que geralmente, né, difícil você ter um vulcanismo dele. Então ele sai na forma de um pluton, né, também de corpos plutônicos, e formam granitos. Então esses aqui formam granitos por causa da composição desse magma, né? Aqui é a crosta. Aqui já é o manto da Terra. Quando o magma se forma aqui, ele tem a composição basáltica, vai formar basaltos ou gabros se ele se solidificar no interior, né? Aqui já é um magma riolítico, então ele se solidifica internamente, né, e formam os granitos, os plútons na forma de granito. Isso porque a composição da crosta é diferente da composição do manto. Isso vai influenciar na composição do magma, o que vai influenciar na composição da rocha formada pelo resfriamento do magma, né? Então, resumindo, o que a gente quer entender aqui? Que as rochas ígneas podem se formar no interior, esses são os sistemas intrusivos, e no exterior, esses são os sistemas extrusivos. Intrusivo, extrusivo. E como o magma varia de composição, a depender da região em que ele foi formado dentro do interior do planeta, nós vamos ter diferentes tipos de rochas ígneas, tanto intrusivas quanto extrusivas, ok? E aí, aqui é um exemplo da formação de uma rocha magmática intrusiva ou plutônica, cristalizando em profundidade. Então, ela sai, os minerais começam a se cristalizar, esse magma está em movimentação, ele resfria internamente. Qual que é a grande característica disso? Que ele se resfria devagar. Então, os minerais conseguem crescer. E aí você vai ver esses minerais a olho nu. Como, por exemplo, quando a gente olha para um granito, né? Quando eu pego uma situação em que o magma foi expelido para fora através de uma atividade vulcânica, não dá tempo dos minerais crescerem. É por isso que, nesse tipo de rocha, como basalto, eu não vou ver as cores dos minerais se manifestando aqui. Eles estão aqui, mas em tamanhos muito pequenos. Não deu tempo para o mineral crescer como aconteceu no granito. Então, normalmente, é isso que nós vamos observar. As rochas intrusivas, solidificadas lá por dentro, elas são todas pintadas, cheias de minerais grandes, e as rochas extrusivas, elas parecem mais homogêneas, embora sejam pluriminerálicas, porque o resfriamento foi rápido e os minerais não tiveram tempo de crescer, tá? Essa é a grande diferença. E aqui eu vejo uma rocha intrusiva, toda pintadinha, né? E essa é a vertente dela extrusiva. Olha como é que eles crescem bem menos. Olha aqui, ó. Isso aqui são biotitas. Olha como é que as biotitas estão pequenininhas aqui, né? Difícil de ver. E aqui não. Aqui bem tranquilo. Aqui é a face intrusiva do gabre, então eu vejo que ele cresceu e olha o basalto. Então, isso daqui tem a mesma composição que isso daqui. A diferença foi que isso se solidificou internamente, então cresceu, e isso não, tá? Aqui tem um quadro sintetizando tudo isso que nós acabamos de falar, com os diversos tipos de rochas. Essas são as extrusivas, essas são as intrusivas. Tudo que tem aqui tem a mesma composição da de baixo. A diferença é qual? Aqui foi formada dentro e a que foi formada fora.
E aqui tem os principais minerais que aparecem, né? Então, por exemplo, por que esse quadro é legal? Ele pode ser uma boa fonte de consulta para vocês, né? Ah, professor, eu tenho vamos imaginar, eu estou estudando uma área que tem um granito, né? Então, é descrito como granito. Você sabe que o granito tem quartzo, feldspato, né? Potássico, feldspatos sódicos, um pouco de muscovita, biotita e anfibólio. Então, se você vai pegar aqui, ó, você sabe a composição mineralógica de um granito, né? Através desse gráfico aqui, lá, como fonte de pesquisa. O outro ambiente é o sedimentar. No ambiente sedimentar, a história já é um pouco diferente. Por quê? Qualquer tipo de rocha exposta na superfície pode ser alterada, liberar fragmentos que vão ser depositados em grandes bacias, como o oceano, por exemplo, e o próprio peso desse pacote vai levar à litificação, né, ou diagênese desse material, formação de uma rocha a partir da compactação desse material que está chegando. Então, eu posso ter rochas ígneas, posso ter rochas metamórficas ou posso ter rochas sedimentares que vão ser intemperizadas, os sedimentos vão ser transportados. Nós vamos falar desse processo aqui, ó. Meteorização é o mesmo que intemperismo, lá na parte de solos. Então, a erosão vai levar esse material para as grandes bacias. Lá dentro das grandes bacias, esse sedimento vai ser colado ou cimentado um no outro e vai formar uma rocha sedimentar. Aí, para você dizer que tipo de rocha sedimentar eu tenho, depende do tipo de sedimento que formou aquela rocha. Se foram pedaços de minerais ou de outras rochas, nós chamamos de rochas sedimentares clásticas. Clasto é pedaço, fragmento, né? Agora, você pode ter um rio transportando elementos químicos dissolvidos na água. Então, a água é chamada de água doce, porque ela ainda tem menos elementos químicos dissolvidos do que o necessário para mudar, por exemplo, o gosto daquela água, né? Ela deixar de ser uma água que não tem gosto, não é salgada. Mas na medida em que isso vai se acumulando nesses grandes ambientes como o oceano, a água já vai ficando salgada e esses elementos químicos podem começar a se precipitar no fundo. Aí a gente começa a formar as rochas sedimentares químicas, pela precipitação de solutos dissolvidos nesse solvente que é a água, né? Então, tanto eu tenho rochas sedimentares formadas pela junção de sedimentos, pedaços de areia, de argila, de cascalho que vieram e foram depositados e são colados uns dos outros, quanto eu tenho rochas sedimentares formadas pela precipitação. Então, imagina uma água salgada em que ela fica salgada demais, aquele solvente não consegue dissolver aquele soluto mais, ele começa a se juntar aqueles elementos químicos, formando o mineral, que vão descendo e se acumulando no fundo, né? E aí são as rochas sedimentares químicas. Além disso, vai ter as rochas sedimentares orgânicas, como eu vou falar para vocês, que são de materiais orgânicos acumulados aqui no fundo dessas bacias, tá? Então, basicamente, isso é para dizer que nós temos dois grandes grupos de sedimentares: as clásticas e as sedimentares químicas ou orgânicas. Aqui está o processo. Qualquer tipo de rocha exposto na superfície pode ser intemperizada, virar solo, nós vamos falar de solo, transportada e depositada num lago, em grandes profundidades dos oceanos, e virar uma rocha sedimentar, ou clástica, ou química, ou orgânica. Como que a gente diferencia elas? Então, primeiro vamos trabalhar com as clásticas, né? A gente diferencia pela granulometria principal do sedimento que forma ela. Então, eu tenho desde sedimentos mais finos, como as argilas, né, o que a gente chama de lama, até sedimentos grossos, como as areias, a muito grossos, como os cascalhos. Então, aqui as partículas são muito pequenininhas, aqui elas são grandes, aqui elas são muito grandes. Então, imagine argila, imagine areia de praia, imagine cascalho, né? Pedaços grandes de rochas, de
de minerais mais resistentes como o quartzo. Todos eles, sofrendo pressão, podem dar origem às rochas sedimentares, em que predomina aquele tipo de granulometria, tamanho do grão. Por exemplo, se eu pego sedimento fino, como a argila, a lama, e ele sofre pressão, ele pode virar o quê? Um lamito, um folhelo, um argilito ou um sitito, dependendo de quem é a granulometria que está ali, certo? Então, são rochas sedimentares finas, e a gente tem várias delas, né? Aqui, por exemplo, em Minas Gerais. Agora, se eu pego areia, e a areia sofre pressão e tem essa litificação, eu formo um arenito. Olha aqui as camadinhas da deposição, ó, da areia que foi depositando e depois foi toda cimentada, né? E se eu tenho cascalhos grossos, né, formando uma rocha sedimentar através da pressão, eu tenho conglomerados. Olha o tamanho dos grãos. São enormes. Aqui eu nem vejo os grãos, aqui eu vejo que eles são, né, areia, e aqui eu vejo grãos gigantescos como os cascalhos. Então tá aqui o exemplo das três principais, né? Argilitos, como as fininhas, é uma rocha que nós chamamos de pelítica, granulometria fina. O arenito é uma rocha que nós chamamos de pissamítica, granulometria grossa. E aqui uma brecha ou um conglomerado, né, que é essa granulometria muito mais grossa, aí, formada por pedaços de outros materiais. Isso também é super importante porque o mesmo processo que dá origem a esses conglomerados pode criar um reservatório de seixos que podem ser utilizados pela indústria lítica, ou, neste caso aqui, também arenitos, né, como percussão macia, como a gente vai conversar aí com a professora Jaqueline daqui a pouco. Além disso, eu tenho, né, a definição dos intervalos das granulometrias para cada tipo de rocha. Então, observe, argilito, os grãos têm que ter um tamanho menor que 0,002 milímetros, que é a argila. Nós vamos conversar melhor sobre essas partículas quando estivermos falando de solos, né? Agora, o conglomerado, os grãos que estão aqui, têm mais que 2 milímetros de diâmetro. Então, é muito grande, né? Então, é isso que vai definindo as rochas sedimentares clásticas. Tem as rochas sedimentares orgânicas, que são aquelas formadas pelo soterramento de material orgânico no fundo, né? Que pode dar origem tanto a óleo quanto a gás, e também carvão. Então, se eu tenho material orgânico, biológico, de animais sendo soterrados, isso pode se decompor e virar o óleo que nós utilizamos, como o petróleo. E se eu tenho vegetação sendo soterrada em ambiente terrestre, isso pode dar origem a carvão mineral, que são também consideradas rochas sedimentares orgânicas. E aquela que eu já falei para vocês, né, que são as rochas sedimentares químicas associadas à precipitação de compostos. Então, ó, aqui a gente tem o ar com o CO2, as trocas gasosas com a superfície da água dos oceanos, que vai oxidar, né, esse CO2, vai precipitar, se juntar com o cálcio aqui, formar o carbonato de cálcio que vai se precipitar na forma de sedimento. Então, esse processo aqui chegou lá de fora, o cálcio, trazido pela água dos rios, juntou com o CO2 está presente na água pelas trocas com a atmosfera, juntou aqui com o hidrogênio, formou cálcio, hidrogênio e o carbonato reagiram entre si, forma o carbonato de cálcio, né? E esse carbonato de cálcio é a calcita que vai dar origem, precipitando no fundo desses lagos aqui, geralmente são águas rasas e quentes, na forma de calcário, né? Então, é a formação de uma rocha sedimentar química. O último ambiente, né? E nosso último tema aqui da aula é o ambiente metamórfico. Esse ambiente metamórfico ele já está associado a uma condição específica em que qualquer tipo de rocha, seja ela ígnea, seja ela sedimentar, ou seja outra rocha metamórfica, pode ser transformada
por causa das mudanças de temperatura e pressão, né? Então, o que que acontece? Existem determinadas áreas no planeta em que rochas sedimentares ou rochas ígneas ou outras rochas metamórficas podem sofrer o que nós chamamos de metamorfismo. É uma modificação na forma porque as condições de pressão e temperatura são diferentes. A temperatura e a pressão aumentam, mas sem ser uma temperatura suficiente para poder fundir a rocha e transformar ela em magma. Então, não é uma temperatura e pressão tão baixa quanto da rocha sedimentar e nem uma temperatura tão alta quanto da rocha ígnea, né? Da rocha magmática. É uma temperatura aí que está nesse intervalo. Ela é mais alta que aqui, mais baixa que aqui. E uma pressão muito forte, né? Que vai variar aí, vai definir diferentes tipos de rochas. Então, o ambiente metamórfico é um ambiente de transformação de uma rocha em outra. Por isso, ele cria um outro tipo de rocha. E ele está associado ao quê? Principalmente às zonas regionais de metamorfismo, né, do planeta, onde eu tenho os processos de colisão continental, formando aí as grandes cadeias de montanhas. Então, pensando no metamorfismo regional, que é o mais importante, né, o de maior contribuição, ele acontece nas zonas, os continentes estão se movimentando, e dentro da história geológica do nosso planeta, tem hora que esses continentes colidem uns com os outros, e nessa colisão formam grandes cadeias de montanhas, né? E essas cadeias de montanhas são as zonas em que está tendo metamorfismo, né? Principalmente dessas rochas. Então, aqui a gente vê, ó, metamorfismo regional acontecendo, tem uma placa, né? Agora lembrando lá do ensino médio, que colidiu com outra, uma mergulha, e essa daqui amarrota toda. Essa que está amarrotando está sofrendo o quê? Metamorfismo. Então, todas as rochas que estão presentes nessa grande profundidade aqui, ó, estão sendo metamorfizadas, estão se transformando em rochas metamórficas. Não é o único tipo de metamorfismo. A gente tem um que se chama metamorfismo de contato, né? Aqui assim, ó, em que o magma quente pode metamorfizar porque ele aumenta a pressão e a temperatura das rochas que ele está entrando em contato aqui também. Então, aqui dentro está formando rocha ígnea e na borda está formando rocha metamórfica. Tem uma outra zona que a gente chama de metamorfismo hidrotermal, por hidrotermalismo, né? São essas zonas aqui de separação de continentes. E também tem metamorfismo de impacto. Imagina um meteoro vindo, bate na superfície. A força com a qual ele vai colidir pode gerar rochas metamórficas, né, dentro dessa área aqui, associado ao aumento da pressão e temperatura. Então, sinteticamente, metamorfismo é aumento da pressão e temperatura. E isso pode acontecer nesses ambientes, e isso pode formar esse tipo de rocha que a gente acabou de falar. E aí a gente tem uma série de metamorfismo, né? Então, por exemplo, aqui está a rocha sedimentar. Ela vai ser metamorfizada? Depende. Aumento da pressão e temperatura tem faixas que vai definir que tipo de rocha que é. É como se fosse uma escala de transformação da rocha que define diferentes tipos de rochas metamórficas, né? Então, por exemplo, entre 50 e 300 graus, a gente tem o baixo grau de metamorfismo. Quem que se forma nesse intervalo? As ardósias e os filitos. Então, a ardósia ela é uma rocha metamórfica proveniente do metamorfismo de uma rocha sedimentar, que é o argilito ou o siltito. Então, olha só como a história evolutiva do planeta é interessante. Eu tenho um oceano que depositou um tipo de grão que sofreu uma compactação, virou uma rocha metamórfica, uma rocha sedimentar, perdão. Esse oceano pode ser fechado, a pressão que vai ser exercida ali vai transformar essa rocha sedimentar numa metamórfica. Essa seria, se for em baixo grau metamórfico, né, temperaturas mais baixas, pressões mais baixas, uma ardósia. Agora, se a pressão for muito grande, ele pode virar um xisto. Se a pressão for maior ainda, ele pode chegar a um gneiss. Então, uma das rochas mais comuns que a gente tem são gneisses, né? Por exemplo, Belo Horizonte está em cima de gneiss, indica que nós estamos em cima de um terreno que passou
em algum momento da sua história evolutiva, por uma grande pressão, né? Altas temperaturas em grandes profundidades. Hoje ele está exposto aqui. Então, os graus metamórficos são definidos dessa maneira. E aí, como é que os geólogos fazem para identificar qual é o grau metamórfico? É porque você tem alguns minerais que são guia e dizem para você qual foi a temperatura daquele metamorfismo, né? Então, por exemplo, muscovita com clorita, biotita com granada, granada com silimanita. Isso indica se o grau foi mais baixo ou mais alto. Então, são minerais guia, né? Basicamente, quais são os principais tipos de transformações metamórficas que a gente tem? Granitos viram gnáisses. Então, granito é uma rocha ígnea, intrusiva, metamorfiza vira um gnáisse. Arenito vira quartzito, calcário vira mármore. Então, mármore é a vertente, o tipo metamórfico do calcário. O quartzito é o tipo metamórfico do arenito, certo? E quando tem o metamorfismo, geralmente não muda muito a mineralogia, a composição química de uma rocha. Muda a mineralogia, mas não muda a composição química, né? Você tem uma reorganização mineralógica, e essa reorganização mineralógica também leva a uma reorganização estrutural e textural. Então, olha só, aqui os minerais estão aleatórios, tá vendo? São várias pintinhas aleatórias. Quando o granito sofreu o metamorfismo e virou gneiss, os minerais se organizaram em bandas, né? Como está sendo mostrado aqui, ó. Aspecto granular vira em faixas. Então, uma outra forma de você perceber se aquilo é uma rocha metamórfica é se tem alguma textura metamórfica típica, produzida pelo metamorfismo. Então, não tem transformações químicas significativas, mas os minerais, a composição química se rearranja e esses minerais se reorganizam de uma forma diferente, né? Então, você olha aqui, você tem o arenito, às vezes marcando umas linhazinhas, e aqui o quartzito já define umas bandas, assim, umas estratificações mais bem delineadas, né? Aqui o calcário e aqui o mármore. Aqui está invertido, tá? Esse é o calcário e esse é o mármore. Essa figura está invertida. O calcário, os cristais de calcita são maiores. Aqui é calcita, fina. Aqui é calcita, grossa. Porque os cristais de calcita foram metamorfizados, viraram calcita de novo, mas calcita metamórfica e os cristais são maiores, né? Então, essas são as rochas metamórficas. Bom, e aí a gente encerra, né, colocando que toda essa diversidade de tipos de rochas se materializa no espaço e faz com que a gente entenda que vários tipos de rochas, vários tipos de minerais acontecem, eles têm características, eles têm propriedades diferentes e a apropriação disso, tanto pelos grupos humanos do passado quanto por nós na atualidade, ela vai estar relacionada às características desses materiais, né? Então, uma olhada bem geral para a geologia do Brasil, a gente vê todas essas partes mais rosas, vermelhas aqui, ó, que vocês veem aqui na Amazônia, no cráton amazônico, e aqui, assim, toda essa faixa do sudeste, do centro-oeste, é muito rica em rochas ígneas, do tipo graníticas e metamórficas, né? Essas faixas aqui. Todas essas partes azuis aqui, algumas aqui assim também, são ricas em rochas ígneas extrusivas, como basaltos. E todas essas partes amareladas são ricas em rochas sedimentares, né? Então, a gente tem uma diversidade enorme de tipos de rochas no território brasileiro, desde as ígneas e metamórficas, as ígneas extrusivas, básicas, e as sedimentares, que mostram muitas possibilidades dentro das diversas áreas do território, né, de apropriação desses materiais. Dentro dessas rochas, uma diversidade mineralógica muito grande, e isso vai montando esse mosaico aí que a gente tenta reconstituir quando pensa, né, no que esses grupos humanos encontraram e como é que eles se relacionaram a esses materiais. Bom, essa parte, né, de esclarecimentos conceituais gerais nos leva a pensar um pouco sobre a apropriação dos grupos humanos desses materiais, e é isso que a gente vai fazer agora.
Pessoal, a indústria, quando falamos de indústria lítica, nós estamos falando do conjunto de instrumentos, de objetos, de uma maneira geral, de uma determinada população, um determinado período, em um determinado lugar, né? E não só o instrumento ele mesmo, o objeto ele mesmo, né? Aqui nós temos um instrumento, mas também os percutores, então, que foram utilizados para produzir esse instrumento, que pode ser um percutor que nós chamamos de macio, que são chifres de animais, que são ossos, que são pedras macias, né, que são madeiras, ou então percutores duros, que são pedras mesmo, ou mesmo rochas ou minerais, né? E aí, quando a gente fala de indústria lítica, nós estamos falando também dos restos brutos de produção desses objetos. Então, a indústria é todos esses componentes, então, o instrumento, os restos brutos de produção e os percutores, mas também as técnicas utilizadas para produzir esses instrumentos. Porque se nós batemos na pedra com um percutor macio, esse aqui é um chifre de cervídeo europeu. Se nós batemos na pedra com um percutor macio, então, olha, é isso aqui o movimento, eu vou ter estigmas aqui no meu instrumento, diferente do que se eu bater com um percutor duro. Nós vamos usar percutores diferentes para poder produzir instrumentos diferentes. E aí, a matéria-prima utilizada, ela é muito variada. Pode ser um quartzito, pode ser um sílex, esse aqui europeu, pode ser um sílex, um silexito ou um sílex, pode ser uma calcedônia. Então, tem uma série de matérias-primas, mas quanto mais elaborado é um instrumento, né, mais a procura por uma matéria-prima homogênea, sabe? De uma granulometria mais fina. Uma matéria-prima que responde ao lascamento da maneira esperada por quem está lascando. Então, quanto mais homogênea for essa massa, quanto mais fino forem esses grãos, melhor, vamos dizer, a fratura, quando ela avança, melhor essa matéria-prima vai responder a essa fratura. Então, e é isso aqui que nós chamamos de indústria lítica de uma determinada população, um determinado momento. Então, pessoal, como que nós fazemos o link entre estudar indústria lítica e a geologia, né, e a paisagem? Então, a questão é que quando os grupos viviam num determinado local, eles escolhiam as matérias-primas que eles queriam usar como suporte para produzir os seus instrumentos e a partir da disponibilidade de matéria-prima que tinha na região. Então, é muito importante o arqueólogo saber esta disponibilidade, conhecer essa disponibilidade, para depois entender quais foram as escolhas dos grupos humanos. Então, nós temos vários tipos de jazidas, né, que nós arqueólogos definimos, que são as jazidas primárias, as jazidas secundárias, quando o material já não está mais na posição primária, e aí ele já foi rolado. Você tem jazida secundária próxima à jazida primária, jazida secundária distante da jazida primária. Isso tudo tem uma influência, por exemplo, na distância que um grupo vai andar entre o sítio que ele está vivendo, ou aquele acampamento, e a busca da matéria-prima. Isso é um gasto de energia. Então, nós vamos ver que uma jazida primária ou secundária distante, pode ser distante, 100 quilômetros, 20 quilômetros, 300 quilômetros, ela causa ela tem como consequência uma organização para ir buscar essa matéria-prima. Então tem que valer a pena ir lá buscar essa matéria-prima para trazer para o acampamento para que esse material seja lascado. Outra coisa também é que definir onde estão essas jazidas significa definir, pelo menos a partir de um ponto de vista, o território dessas pessoas. Então é fundamental entender
quais foram as matérias-primas que eles escolheram, onde estão essas jazidas, qual que é o gasto de energia para ir buscar e o que tem nessas jazidas, né? Então o professor Fábio vai falar um pouquinho dessa distribuição nas jazidas e o que significa isso. Para que a gente entenda as matérias-primas, a gente precisa entender como elas se distribuem ao longo da paisagem e como é que é essa dinâmica, né, daquilo que está mais próximo à fonte e daquilo que está mais distante, né? Por quê? Porque os materiais eles vão ter diferentes comportamentos. Então a gente vai dar um exemplo, né, com quartzo, esse mineral que foi bastante utilizado, né, como material, para vocês entenderem essa perspectiva. Então agora, por exemplo, eu estou numa superfície a mais de 700 metros de altitude e ela está coberta de quartzo, como vocês podem ver, né? Quando eu encontro esse tipo de situação, como eu explico isso? Aqui embaixo, então, nós temos o solo, né, proveniente de uma rocha, é uma rocha pelítica, então nós temos aqui uma rocha sedimentar de granulometria fina e ela está cheia de veios de quartzo. Então esses veios de quartzo eles estão cortando essas rochas em diversas direções. Se vocês observarem, dentro do perfil, a gente tem o quartzo, né? Ele está fragmentado, mas ele segue uma linha contínua que é discordante, inclusive, com a vertente que nós estamos. Então, enquanto a encosta faz isso, a linha que nós estamos vendo de quartzo aqui faz isso. Então, ela vai truncar num determinado momento a superfície dessa vertente e a gente vai ver isso daqui a pouco. Aqui, então, o que a gente está vendo é um veio de quartzo, né? Esse é um veio de quartzo fragmentado, mas um veio, ele está in situ. E a gente observa os fragmentos também bastante diversificados em diversos tamanhos, né? Inclusive nós temos dois, observem. Nós temos um veio aqui, nessa posição, e outro veio mais para baixo. Então todo esse solo é derivado de uma rocha pelítica, fina, que estava cortada por veios de quartzo. Toda a rocha foi alterada, transformada em solo, mas o veio de quartzo resistiu. É por isso que a gente fala, o quartzo é um dos minerais mais resistentes que a gente tem. Nessa situação aqui, um pouco depois da anterior, o que nós temos é que o veio de quartzo atingiu o topo da superfície. Aqui ele está mais espesso, então se vocês olharem, nós temos, né, uma espessura maior, bastante fragmentado e já com sinais da remobilização desses fragmentos. Então vocês olham que a gente consegue identificar ainda algumas camadas, né? Provavelmente aqueles dois veios que nós vimos antes, eles coalescem, então eles se juntam, formando essa camada maior, e os fragmentos já estão bastante diversificados e atingiram a superfície. O que vai acontecer daqui em diante, né? Então a superfície está sendo erodida, os materiais finos vão ser remobilizados e vão expor esses fragmentos na superfície, constituindo aquele pavimento pedregoso que a gente já viu. Complementando então, na medida em que a superfície vai sendo erodida, a preferência da erosão é pela remoção dos materiais finos. Então observem que os fragmentos grossos vão ficando. Aqui a gente tem o pavimento pedregoso sendo formado. Para que a gente tenha então a remobilização desses grãos mais grossos, a gente precisa de uma energia, de um aumento da energia de transporte dessa água que escoa na superfície, né? Então nós observamos que o pavimento pedregoso ele vai ficar nessa superfície enquanto nós não tivermos competência para transportar esses clastos, esses grãos maiores. É esse o processo de constituição desse pavimento. Na medida em que essa superfície, agora eu estou falando da superfície topográfica, foi sendo esculpida, a erosão vai atuando, rebaixando essa superfície e esses veios de quartzo vão aflorando. Como o quartzo é um mineral bastante resistente, ele vai ficando, né? É difícil você transportar todo esse quartzo na forma como ele está, cascalho, porque ele é mais pesado do que o material fino que está entre ele. Então a gente vai criando isso daqui que nós chamamos de pavimento pedregoso.
E se a gente observar, o sinal que a gente tem para ver que ele está muito próximo da fonte, que são os veios, é a grande heterogeneidade. Então, olha só, eu vou pegar aqui 3 amostras para vocês verem, e eu tenho desde quartzos mais claros, né, mais homogêneos, até quartzo bastante fraturado e com as fraturas bastante preenchidas por óxidos de ferro. Isso vai mostrando para mim que esse material, né, além de bastante anguloso ainda, em pedaços grandes, está muito próximo da fonte dele, que é o veio. Quando esse material começar a ser redistribuído na paisagem, ele começar a ser levado pela erosão para outros ambientes, sobretudo em posições mais baixas, será que vai tudo isso para lá? Será que todos esses tipos de quartzo vão sobreviver? É isso que a gente vai ver agora. Bom, então agora a gente está numa outra posição da paisagem. Estávamos na parte alta, mais de 700 metros de altitude, numa superfície de cimeira, numa superfície alta. Agora a gente já está na parte mais baixa, ou seja, próximo ao canal fluvial, que é o canal do rio, né? Então, por que a gente veio para cá? Se lá na parte alta a gente via aquele pavimento pedregoso espraiando os fragmentos de quartzo que estavam sendo desmembrados dos veios, aqui o que a gente vai ver é uma outra situação. Aquele quartzo que foi transportado, que foi colocado no sistema de transporte através do escoamento da água, ele vai parar aqui. E quando ele chega aqui, ele passa a ser transportado pelo rio. E o rio vai fazer um trabalho com esses fragmentos, né? Então aquele fragmento anguloso que tinha lá em cima vai ser transformado. Transformado no quê? Em seixos. Veja como eles vão ficando arredondados. Então a gente tem seixos de diferentes tamanhos, né? Com esses quebrados aqui a gente pode observar, olha, é realmente quartzo que a gente tem. E na maioria das vezes, aqueles mais homogêneos. Porque os mais fragmentados vão sendo quebrados e transformados em seixos pequenos. Então é importante a gente primeiro perceber isso. Existe um trabalho de transporte desses materiais e, obviamente, aqueles mais resistentes, mais homogêneos, núcleos menos fragmentados, vão dar origem a seixos maiores e vão sobreviver mais ao longo, né, dessa trajetória que ele vai fazer da parte alta para a parte baixa. E aí, enquanto ele está sendo transportado aqui, a dinâmica dele vai depender da dinâmica do rio. Então, se o rio tem energia para levar isso para longe, ele vai tirar isso daqui dessa região que eu estou agora e levar para regiões afastadas. Mas se porventura ele perde essa força, ele vai depositar. Então ele pode fazer nessa dinâmica de depositar, tirar, levar para outro lugar várias vezes e criando o que nós vamos chamar de jazidas secundárias. Então você tem a distribuição dessas cascalheiras na forma de seixos, com esses fragmentos, nesse caso do quartzo, como nós estamos utilizando aqui como exemplo, dentro do sistema fluvial, através dessa dinâmica de transporte. Então a gente tinha lá, muito próximo da origem, uma jazida primária, e nós vamos encontrar aqui as jazidas secundárias. Nós já dissemos que os grupos não escolhem, que as pessoas não escolhem todas as matérias-primas que estão disponíveis. Em geral, eles escolhem certas matérias-primas para produzir certos instrumentos. Economia da matéria-prima. Mas a gente pode se perguntar por que eles escolhem certas matérias-primas e não outras. Quando a gente fala de quartzo, que é o nosso exemplo nessa aula, na verdade não existe um tipo de quartzo, existem vários tipos de quartzos, né? E dentre os quartzos eu queria mostrar para vocês esses dois exemplos aqui. Então, os grupos passados, eles escolheram matérias-primas a partir de questões culturais, certamente, mas a partir de questões técnicas também. Então, um quartzo que seja mais homogêneo, como esse aqui, ele responde melhor à fratura concoidal.
A cada vez que a onda ela vai progredir, quando você bate aqui na peça e a onda vai progredir para arrancar essa lasca, se ela for homogênea, de granulometria prima, essa matéria-prima, ela vai responder super bem a este lascamento. E a lascadora ou lascador vão conseguir atingir o objetivo. Se nós tivermos, ao contrário, um quartzo assim, de várias granulometrias, fissuras e quebras, isso aí significa que a força que você imprimiu para retirar aquela lasca vai ser em parte absorvida por essas fissuras e aí vai criar acidentes. Ou seja, as matérias-primas escolhidas, em geral, são aquelas de granulometria fina e que respondem muito bem ao lascamento, ou pelo menos de granulometria homogênea e que responde muito bem ao lascamento. Existe uma escolha.